Salve, salve galera, nosso canal Xixa Gold, tudo bem? Beleza? Tranquilidade, firme e forte? Da hora! Eu aqui, Diego Silva, William Silva e eu, Lucas Elias. estamos no canal agora, Xixa Gold. Bom galera, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, hoje a gente não vai fazer review. Hoje iremos fazer sobre dicas de iniciante. Então pra você, fumetinha, que tá começando agora no mundo do Arguile, esse vídeo é pra você, velho. E se você já conhece um pouquinho mais sobre Arguile, assista também, velho. Às vezes é alguma coisa que você não saiba. Vamos agregar conhecimento, é o intuito do canal. Se você tem alguma dúvida de como controlar o calor da sua sessão, também você pode tirar a dúvida agora. E também para vocês que não sabem preparar um roche ainda, vamos dando dicas para você como preparar um roche de uma forma da hora e fumar bacana aí. E também iremos ensinar pra vocês tipos de furações. Então fiquem ligados, aguarde Xixa Gold a todos! Bom galera, isso aqui é um vaso, a gente está utilizando hoje o vaso Aladdin da Xixa Glass. Para que ele serve? Ele serve como um filtro, ele serve para resfriar o calor da fumaça. Isso aqui galera, é um steam, vamos usar hoje a steam da Marajá Mumbai. Como vocês podem ver, ó, ela é plugada. Ela tem um o-ring de vedação aqui, que ela é só encaixada e não vaza. É um sistema moderno, né? Porque os antigos eles são rosqueados, igual o Triton. Esse aqui é o steam do Triton. Aqui, ó, Tritonzinho, tá? Que ela é, ó, rosqueada, tá? Bom galera, para que serve o respiro? Ele serve para tirar a fumaça acumulada que fica dentro do vaso durante a sua sessão. E o prato? Para que serve o prato? Bom, hoje a gente está usando um Infinity Neo V2 Gold. E para que serve o prato, galera? Muitos dizem que é para estética, outros dizem que é só para bater o carvão. Aí fica a critério de cada um que vai fumar e cada um que tem o seu arguile. Eu uso para bater o carvão. Vou ser sincero que eu uso para bater o carvão. Mas é isso aí. Eu vou montar um setup aqui para vocês verem, galera. Primeiro passo, colocar água no vaso. Bom, tem gente que usa um dedo da Dow Steam, lembrando, essa é da Steam. Tem gente que gosta de fluxo mais pesado, tem gente que gosta de fluxo mais leve. Eu prefiro o mais pesado. Então eu coloco quase 2 dedos da Dow Steam de água, certo? E tem gente que coloca um dedo só, que é para ficar mais leve. Como vocês podem ver, na Dow Steam ela tem 2 furinhos. Eles são os difusores. Para que serve o difusor? Ele serve para não fazer muitas bolhas quando você vai puxar e o fluxo ficar mais leve. Esse sistema, quem tem até hoje que eu vi, foi só a Marajá Mumbai, desse difusor já na Dow Steam, certo galera? Agora eu vou colocar água aqui para vocês verem como eu faço. Lembrando que é um particular de cada um isso aí, tá? Como a Dow Steam do Marajá Mumbai é grande, eu coloquei uns 3 dedos de água aqui no vaso da Xixa Glass. Como vocês podem ver, ela só está encostando um pouquinho na Dow Steam, ela está bem no nível do difusor. Como eu disse para vocês que gostam de fluxo mais pesado, eu vou colocar um pouco mais de água. Não tem problema você colocar direto da Steam, tá galera? Esse é o nosso setup de hoje. Um vaso da Xixa Glass, a Steam da Marajá Mumbai e o prato Infinity Neo V2. Certo, galera? É isso aí. Bom, galera, como vocês viram no setup, eles têm umas borrachas de vedações. O que são essas borrachas? Elas servem para não vazar a fumaça durante a sua sessão, né? Essa borracha aqui, ela serve para segurar a Steam. Ela vai no vaso. Essa daqui vai na contrapiteira e essa daqui em cima da Steam, que é para segurar o roche. Certo, galera? Então galerinha, beleza? Vou estar demonstrando aqui como que eu preparo um roche, né? Eu costumo fazer como? Pegar, tirar da caixinha, claro, né? Eu não abro a embalagem. Eu vou mexendo ela para que o melaço, né, mistura bem com todo o tabaco. Porque tem gente que já abre e já vai colocando no roche, né? E como o tabaco está parado por um tempo, né? O melaço deve escorrer, né? Ao final do saquinho. Então eu faço dessa maneira. Aí como vocês podem ver aqui, ó,
O tabaco já fica mais concentrado com o melaço, tá entendendo? Tem um pouco também aí de galho, como dá pra ver aí, ó, e bastante melaço. Vou parar aqui rapidinho pra vocês estarem tendo uma ideia de como que eu preparo. Aí vocês vão colocando pouquinho em pouquinho, né? Como dá pra ver que o roche tem a cuba pequena, eu já gosto de prensar um pouquinho assim, entendeu? Eu gosto de fazer dessa maneira pra quando apertar o alumínio, ele não grudar no alumínio assim que fica com o carvão. Então essa aqui dá pra você ver que ela espalha bem, não dá tanto trabalho pra você manusear ela. Vou um pouquinho nessa ponta aqui que faltou. Aí cada um tem uma forma de montar, entendeu? Essa aqui é a minha, eu gosto de deixar ela assim. Ó, e pra lembrar aí, galerinha, eu costumo deixar ela não tão prensada e não também tão solta. E lembrando que sempre aqui na altura do pino central, tá? Não pode estar passando. Ó, galerinha, agora eu vou explicar como esticar o alumínio, tá? Todo alumínio vem com essa folhinha aqui, ó. Para que serve ela? Bom, eu uso ela para tirar o excesso do melaço que fica no roche, tá vendo? Aí com ela eu vou dando aquela limpadinha na borda, certo? Deixando limpo. O alumínio tem dois lados. Um que é mais brilhante, o outro é um pouco mais fosco. A parte fosca fica para cima e a parte brilhante para baixo, né? Então, por que a parte mais brilhante para quem tá para baixo? Para manter o calor do fumo. Bom, eu vou esticar aqui o alumínio para vocês terem uma ideia de como eu estico, tá? Eu tenho várias formas de esticar, mas eu vou estar explicando uma aqui que eu acho também um modo fácil de aprender, tá? Com dois dedos você segura o seu roche e com a palma da mão você vai esticando o alumínio. Não usa muita força e vai esticando com o dedão. Dá pra você entender aqui, ó. Vai esticando com o dedão. Vai virando seu roche, segurando com a outra mão e esticando com a outra. Dá uma puxadinha aqui no alumínio. Bom, tá esticado o meu alumínio. Agora eu vou mostrar a furação. Que nem, ó, vocês podem ver aqui que eu não fechei o alumínio. Por que eu não fechei o alumínio? Porque assim que eu vou furar, o alumínio afunda. Então assim que eu furar, eu vou esticar o alumínio novamente. Aí o que eu faço aqui? Eu furo, coloco todo o furador até sentir a cuba, né? E nisso eu vou dando um espaço e vou furando assim, ó, até o final, tá? É uma distância de um dedo, tá? Então aí vocês vão furando assim até finalizar o primeiro anel. Fiz o primeiro, tá? São 3 anéis que se deve se fazer, tá bom? Então agora vamos lá fazer o segundo furo, tá? Eu faço o segundo furo no meio daquele espaço que eu não preenchi, tá bom? Aí eu vou até o final também com o furador. Ele vai ficar um pouco mais perto um do outro, mas é normal isso, tá? Não é o ideal ser certinho, tá bom, galera? É só para você estar fazendo os 3 anéis com um espaço ideal para cada furo, tá bom? Aí aqui mais um furo, pode dar uma leve escapada ali. Pronto. Aí de novo eu venho para esticar o meu roche com o alumínio. Você tem que pegar com a sua mão de novo os 2 dedos, pressionar em cima do roche e com a outra mão você vai forçando o alumínio para baixo. Não pode forçar muito porque senão pode rasgar, né? Então você vai forçando só para dar aquela esticadinha de leve, tá bom? Terminou? E eu tenho o costume de que com os 2 dedos que eu tenho aqui, eu vou pressionando pro fundo do roche, né? Como você dá para ver aqui, ó. Aí eu vou pressionando de leve para fechar o alumínio. Ó, como o alumínio ficou. Legal. É isso aí, galerinha. Beleza? Agora iremos falar sobre controle de calor. Bom, particularmente, dependendo do fumo, se ele for mais resistente ao calor, eu costumo utilizar 3 peças de carvões hexagonais. Tem outros tipos de carvões, mas eu vou explicar como que a gente faz para usar os hexagonais, tá? Se você quiser utilizar 3 carvões, eu costumo acendê-los até o final, né?
e aí eu vou e coloco ele como um triângulo. Então eu faço dessa maneira aqui. Coloco o carvão assim, respeitando o espaço entre o carvão e o outro. Por quê? Toda vez que a gente puxar, além do calor, vai vir também o oxigênio. Então se a gente deixar muito próximo um do outro, ele não vai ter o oxigênio descendo no roche. Então vai sobrecarregar de calor e pode ser que acabe aquecendo muito mais o seu roche. Para fazer o rotacionamento, o que a gente faz? Voltando aqui às posições que estavam antes, né? Tá vendo que ele tem esses espaços aqui, ó? Tem esses 3 espaços. Então o que eu costumo fazer? Eu tiro o carvão e coloco neste espaço que ele não estava preenchido. E aí eu pego outro carvão, coloco no espaço que não estava preenchido e coloco no outro que estava preenchido. Feito isso, eu rotacionei o carvão. Isso com 3 peças de carvões. Agora eu vou mostrar como que a gente faz com 2 peças de carvões. Tá aqui, 2 peças de carvões. Eu coloco em paralelo, tá? Então eu deixo aqui, coloco o abafador. Aí eu vou aguardar ali uns 3 minutos. Tiro o abafador e coloco onde ele não estava. Pego o carvão aqui, coloco desse lado aqui. E pego o carvão e coloco do outro lado e pego o abafador. E eu vou rotacionando assim durante a sessão. Às vezes eu jogo um pouquinho pra cá. Depois de um tempo eu jogo pra cá. E assim eu vou controlando o calor da minha sessão. Aí as pessoas perguntam pra mim, em que momento eu devo rotacionar o carvão? Eu rotaciono no momento em que eu começo a sentir na garganta que está queimando. Eu sinto aquele ardido na garganta, eu já sei que eu tenho que controlar o calor. Então eu dou uma soprada. A água, como falaram, ela serve também para resfriar o roche. Eu resfrio o roche e rotaciono o carvão, assim controlando toda a minha sessão. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o abafador. Esse aqui, gente, é o abafador. Cara, é muito importante na sua sessão pro controle de calor. É um acessório indispensável que você precisa ter. Então, ele serve para o início da sessão e o final da sessão. Quando você estiver utilizando ele, você colocou as suas peças de carvões e coloca o abafador sobre o roche. E por ali você vai esperar ele em torno de uns 3 minutos. Como que eu faço para saber se o fumo já está pronto? Porque nós temos que respeitar um tempo de cozimento. Por quê? A essência ela está em temperatura ambiente. Então, se você colocar o carvão, você já colocar e puxar, ele vai sofrer um choque térmico. Então você tem que fazer com que ele cozinhe o fumo. Então você tem que esperar uns 3 minutos, 2 minutos. Mas dependendo da essência, ela é um pouquinho mais resistente, ou ela não é tão resistente. Então, se ela for uma essência mais resistente, ela vai demorar um certo tempo para cozinhar o fumo. Se ela for menos resistente, ela vai cozinhar mais rápido. Então, como eu sei se ela já terminou de cozinhar? Eu pego o abafador, tiro o abafador e dou uma soprada. Quando começar a sair fumaça do roche, significa que o fumo já está cozinhado e eu já posso puxar. A gente vai demonstrar aqui agora para vocês, na prática, como que funcionam essas coisas, beleza? Então fiquem ligados e xixagode a todos. Bom galera, agora a gente colocou os carvões, como você tá vendo. No Roche Easy Bowl, como a cuba dele é rasa, colocamos 2 carvões só, em paralelo. Agora vamos colocar o abafador e esperar um pouquinho para aquecer o fumo. Agora esperamos mais ou menos uns 3 minutos, 3 minutos e meio. E aí a gente vai rotacionar os carvões. Como vocês podem ver, quando a gente rotaciona ele, a parte de baixo fica um pouco mais escura. Por quê? Porque não tem oxigênio. Aí ele fica com essa aparência mais escura. Aí a gente põe o abafador mais uma vez, espera mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, e aí já pode começar a sessão, certo galera? Bom galera, já esperamos mais ou menos uns 6 minutos, rotacionamos o carvão. E após isso, antes de você fumar, você tira o abafador e dá uma soprada. Olha só como ele tem que ficar. Conseguiram ver? Ele tem que sair essa fumaça, que indica que a essência cozinhou. Certo galera? Work it, baby.
nosso fumo pronto, né? Tá cozinhado já. Nosso carvão tá milhão. Vamos ver agora a primeira puxada do arguile pronto. Respeitando o cozimento do fumo, você vai ter uma sessão mais duradoura, o sabor vai ser mais intenso e você vai aproveitar com certeza muito mais a sua sessão. Bom, galera, no Dicas de Iniciante de hoje a gente tá usando, ó, Massaia morango com creme. A gente vai encerrar por aqui já, galera, e vamos ficar aqui com essa sessão maravilhosa. Então, galera, a gente já passou um pouco o que a gente sabe sobre arguile. Então, com certeza não é tudo que você deve saber, mas é um começo, né? Você já vai saber exatamente como que preparar, o nível de água, o controle de calor e tudo mais. Bom, galera, lembrando que a gente tá com uma parceria com a Sayed Tabacaria, do nosso amigo Tiagão. Valeu, Thiago! Valeu, Thiagão. A gente vai pôr na descrição do vídeo aí o endereço e o WhatsApp dele. Lembrando que lá também é lounge, você pode levar o seu narguilé e fazer sua sessão lá no ambiente agradável. Ele tem um diferencial, galera. Você chama ele no WhatsApp, ele vai te passar a tabela de preços dele lá, de coisas que ele tem para vender, e você marca um local que ele leva para você aí os produtos. Delivery. Tá certo, galera? É isso aí. E galera, também nós iremos deixar aqui embaixo as nossas redes sociais. Então, curta a nossa página no Facebook, logo a gente vai estar com o Instagram. Se você quiser saber mais sobre as coisas, curta a nossa página, adicione a gente no Facebook. A gente sempre está postando alguma coisa lá, perguntando, fazendo questões e tudo mais, E né? pra não esquecer, vai ter logo vai ter um presentinho aí no nosso canal aí. É uma novidade, Uma galera. novidade monstra que vocês vão curtir bastante aí. É só dar aquele like lá, ajudar a gente também, divulgando pros amigos, pras amigas, pra avó, pra tia, pra bisavó que tá... O cachorro, o A papagaio, porra toda que é. estiver assistindo aí, Passa pra todo dá mundo, aquela cara. força pra gente. Isso mesmo. Ativa para vocês receberem mais notificações e ficarem por dentro das novidades que o Xixa Good vai passar para vocês, beleza? Muito obrigado. Lembrando, se inscreva no canal. Se você gostou desse dica de iniciante, dê seu like. Se você não gostou, coloca no comentário o que você não gostou, o que a gente pode melhorar, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para vocês poderem receber mais notificações sobre o vídeo. E a gente vai ficando por aqui, né, galera? Isso aí. Então, Xixa Xixa Good Good a a todos! todos.